José Martínez não joga mais pelo Corinthians. Essa decisão ela foi tomada de forma definitiva, o que significa que a ela não cabe mais possibilidade de reversão. A decisão foi tomada hoje de manhã, quinta-feira, numa reunião que envolveu o presidente Osmar Stabile, o departamento jurídico do Corinthians e também o departamento de futebol, nas figuras de Marcelo Paz, executivo de futebol do clube, e também do técnico Dorival Júnior. Todos num consenso de que não haveria mais clima para a permanência de José Martínez, ele que tinha contrato válido com o Corinthians até o final da próxima temporada, ou seja, até dezembro ainda de 2027. Importante, a rescisão ela não vai ser unilateral, não vai ser uma rescisão por justa causa. O Corinthians já entrou em contato com o staff de Martínez para buscar uma melhor negociação para que esse fim de vínculo ele aconteça da forma mais amigável possível, tanto para o jogador quanto para o Corinthians. Fato é que o Martínez não vai mais defender as cores do Corinthians e ele também, claro, não vai usar a estrutura do Corinthians para se recuperar da cirurgia do LCA. Há um montante de situações que levaram o clube a essa decisão. A primeira delas, claro, o atraso do Martínez para se reapresentar nessa temporada. A data prevista era no dia 3 de janeiro. O Martínez só chegou ao CT Dr. Joaquim Grava no dia 7 de fevereiro, ou seja, 35 dias depois do restante do elenco. E ele só deu entrada no protocolo de solicitação de um novo passaporte na Venezuela no dia 13 de janeiro. Desde o primeiro momento, o técnico Dorival Júnior e o Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, se mostravam insatisfeitos com essa situação, porque havia um entendimento de que o Martínez poderia ter dado entrada no pedido dessa nova documentação assim que chegou em dezembro na Venezuela. E com isso, mesmo com tudo que aconteceu lá na Venezuela no começo do mês de janeiro, muito possivelmente ele teria conseguido voltar ao Brasil num tempo mais curto. Essa primeira situação já estava incomodando muito as diretorias, tanto de futebol quanto também do departamento jurídico do Corinthians. Aí, quando ele chegou no último sábado, já alegando dores no joelho esquerdo, na segunda-feira passou por exames que constataram uma lesão de ligamento cruzado anterior, o Corinthians se viu numa situação muito mais complicada, afinal de contas, perderia esse atleta por pelo menos 6 meses, mas a gente pode colocar aí uma média de 8, 9 meses de ausência depois de uma cirurgia que sabemos é muito complexa e que costuma comprometer boa parte da temporada do jogador que passa por ela. E aí o Corinthians foi atrás de tentar entender quando José Martínez teve essa lesão. O lado do jogador, do staff do atleta, alega que no dia 21 de dezembro, ou seja, data da final da Copa do Brasil, o Martínez já havia notificado o Corinthians de que estava com dores na região. Minha apuração, a apuração TNT Esportes, de que isso não confere. O Corinthians tem certeza de que não foi na final da Copa do Brasil que o Martínez se lesionou. Aí abre um precedente enorme para tentar entender quando foi. Foi no dia 26 de dezembro, quando Martínez disputou um Jogo das Estrelas na Venezuela? Foi ao longo do mês de janeiro, ele treinando de forma independente lá na Venezuela, sob os cuidados de um preparador físico da confiança dele? O Corinthians não conseguiu mapear isso e se viu muito vendido na situação. O que o clube tem certeza é que não foi no dia 21 de dezembro. Se o clube tem certeza, Bianca, por que o Corinthians não optou por uma rescisão unilateral, uma rescisão por justa causa? Porque os riscos jurídicos eles são muito grandes e o Corinthians entendia que nesse momento mapeado não teria provas, evidências o bastante ou até mesmo uma argumentação segura o bastante para garantir que se o clube optasse por uma rescisão unilateral, uma rescisão por justa causa, o Corinthians não sofreria nenhum tipo de penalização jurídica no decorrer do caminho. Muito futuramente a gente sabe que o risco é grande e por isso o Corinthians opta por, nesse momento, acabar com o contrato, rescindir com o contrato de José Martínez, mas não de maneira unilateral, não por justa causa. A negociação, lógico, vai ser com o staff do jogador para entender de que melhor forma eles podem encerrar esse vínculo a fim de ficar bom ou minimamente razoável, tanto para o Corinthians quanto para o atleta. Mas fato é que essa decisão já foi tomada, todos os departamentos, as grandes lideranças dos departamentos jurídicos e também de futebol do Corinthians foram envolvidas para que essa decisão ela fosse tomada e assim o Corinthians põe fim na história de José Martínez, campeão paulista e também campeão da Copa do Brasil
com o Corinthians. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam da tomada de decisão. O Corinthians caminha pelo melhor rumo, rescindindo o contrato com o Martínez? Comenta aqui.